Evangelho, segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos meditando o 12º capítulo do Evangelho de São Mateus. E hoje ouvimos a declaração do Senhor diante do pedido que lhe é feito por parte dos fariseus e escribas que pedem um sinal feito por ele. É curiosíssimo pensarmos nesse pedido apresentado por eles, porque muitos foram os sinais realizados pelo Senhor até esse momento. Então, de onde nasce a necessidade desse pedido? Antes de mais nada, é importante termos presente que o Senhor nos oferece cotidianamente infinitos sinais do seu amor. Ele realiza por nós milagres incessantes para que nós possamos bendizer e glorificar o nome do Senhor em todo o tempo, para que nós possamos conhecer e dar graças a Deus pela sua misericórdia, que é infinita, que não conhece limites por nós. Entretanto, com muita frequência, nos esquecemos ou nos dispersamos diante dessa verdade. Como assim, Padre Fábio? Bom, se falamos de maneira muito rápida e objetiva, cada vez que se celebra a Santa Missa, estamos diante do milagre eucarístico. E quantas vezes participamos da missa durante a semana, ou mesmo no dia de domingo, com uma certa irreverência, quase uma displicência interior. Vamos sem termos no coração aquela chama acesa de gratidão, aquela chama acesa de reconhecimento da potência de Deus. Nós vamos contemplar o acontecimento de um milagre. Nós vamos contemplar o prodígio realizado pelas mãos de Deus por nós. E vamos tomar parte desse prodígio, porque o santo sacrifício da missa é oferecido a cada um de nós. E nos é entregue a graça de participarmos da comunhão eucarística, recebendo o corpo e sangue do Senhor. E se alguém diz, mas bom, eu tenho uma dificuldade, Padre, e não posso me confessar agora. Quer dizer, não posso comungar agora, mas posso me confessar. Então também para isso o Senhor abre essa possibilidade que nos é entregue. E quando nem mesmo é possível a confissão, ainda assim temos o tesouro da comunhão espiritual, que dezenas de santos nos ensinaram a cultivar bem. Mas nós ainda não aprendemos a viver isso bem. Falamos pouquíssimo da chamada comunhão espiritual e muitas vezes cai numa grande subjetividade. Por exemplo, a oração que alguns aplicativos como Pocket Texto, se não me engano, têm, de Santo Afonso para comunhão espiritual, é belíssima, é tão delicada, mereceria ser feita por todos nós, por aqueles que recebem a Santa Eucaristia e adaptando, para aqueles que não recebem, não podem receber a Santa Eucaristia, e adaptando algumas palavras também por aqueles que recebem.
transformando-a em uma oração de ação de graças. Meus irmãos, são os tesouros da igreja. Os milagres com perfusão o Senhor realiza diante de nós e por nós. Agora, uma das grandes dificuldades, se não a maior dificuldade, para poder ver e exigir desse modo milagres do Senhor, é a nossa cegueira espiritual. Naquele momento, os fariseus e os escribas não queriam ver. O que significa isso, padre, que não queriam ver? Bom, antes de mais nada, eles não eram deficientes visuais, então podiam contemplar tudo aquilo, mas não queriam, por decisão interior, reconhecer Cristo como Filho de Deus. E diante dessa decisão, tudo o que o Senhor fizesse ou realizasse não seria acolhido por eles. Então, o repúdio àquilo que vem da parte de Cristo e o desejo de impor a Deus o que lhe convém e o que lhe é agradável, ou seja, o único milagre que poderia ser realizado por Cristo e ser convincente para eles, seria, entre muitas aspas, o milagre que eles julgassem inoportuno para defender a própria afirmação a respeito de Jesus. Eles se colocavam acima de Deus e não aceitavam as coisas que vinham de Deus, pois queriam que fosse segundo a sua vontade e a sua escolha. Isso é muito dramático, meus irmãos. Mestre, queremos ver um sinal, diz o texto, feito por ti. E o Senhor respondeu: a vocês não será dada, a essa geração não será dada. Má e adúltera, ou seja, uma geração que não busca e não teme a Deus, não busca o que vem de Deus e não teme a Deus. Nenhum sinal será dado, a não ser o do profeta Jonas. E aqui nós temos a imagem miraculosa do profeta Jonas, que se liberta do ventre do grande peixe, né, de uma maneira extraordinária. E a imagem de Jonas vem associada à imagem de Cristo em sua paixão, morte e ressurreição. Em outras palavras, o grande sinal para eles será o triunfo de Cristo sobre toda a maldade e adultério. Estão percebendo? Uma geração perversa e adúltera, ou seja, uma geração que traz em si o repúdio pelo que vem de Deus e que se dispõe a adorar outros deuses, nesse caso, a sua própria, o Deus eu, né? Por detrás desse eu, que se faz Deus no lugar de Deus, tem Satanás com todos os seus anjos que influenciam e que se movem. Então, diante daqueles que buscam a maldade e a perversão, diante daqueles que ignoram Deus e fazem uma aliança em favor de si mesmos com o inimigo de Deus, o sinal para eles será um só: a ruína eterna. O triunfo de Cristo sobre toda a maldade, sobre todo o ódio, sobre todo adultério, sobre toda a perversão, sobre toda infidelidade. O triunfo de Cristo sobre o mal e o pecado. Esse será o sinal, único e definitivo. O sinal da condenação. A imagem, as duas imagens que acompanham são significativas. A primeira dos ninivitas, que ouvindo a pregação se convertem, e depois a da rainha do sul, que veio de longe para ouvir, para contemplar a sabedoria de Salomão, Cristo, a sabedoria divina. Essa é um dos títulos atribuídos a nosso Senhor, muito bonitos e significativos. Então, ela veio de longe para poder ouvir a sabedoria. E da mesma forma, os ninivitas, ao verem a pregação de Jonas,
fizeram penitência. Então a busca por ouvir a voz de Deus e o caminho de penitência para buscar a vida que vem de Deus são fundamentais. Esses preferem a maldade e preferem o adultério, ou seja, a maldade, a perversão e a infidelidade a Deus. Preferem tudo aquilo que é próprio do inimigo de Deus, preferem para si. Mas é possível que eles se convertam buscando a sabedoria e fazendo penitência. Entretanto, serão condenados porque tiveram a chance de fazer penitência, de reconhecer os próprios pecados e fazer penitência, e dessa forma buscar legitimamente a sabedoria divina, que é Cristo. Mas não o fizeram. Então eis aqui uma palavra de forte esperança. E como já falamos em outros momentos, a verdade ela é dura, mas ela não é. Ela é dura não para impor a condenação, mas ela é dura para chamar a conversão. Agora, eis que no dia do juízo, a verdade será declarada e ali sim se consumará a condenação daqueles que, pela misericórdia, não receberam. Pela misericórdia, não viveram a contrição e não se empenharam num caminho de conversão e de busca pela verdade. Aí, bom, não tem mais o que fazer, né? Mas o Evangelho de hoje nos faz esse chamado tão significativo. Primeiro, a olhar para os acontecimentos, para os sinais que o Senhor realiza à nossa volta continuamente e a glorificarmos a Deus por eles. Olha que paralelo interessante, meus irmãos. A multidão que acompanha Jesus, vendo os milagres de Jesus, constantemente ouvimos em Mateus e Lucas que glorificavam a Deus, né? Então, contemplavam ali a mão do Senhor e diziam: isso é maravilhoso, o Senhor está no meio de nós e nos ama, porque esses milagres aconteceram por nós. Enquanto aqueles que pedem o milagre, no caso os fariseus, eles não aceitam as maravilhas que Deus realiza. E aqui voltamos àquele tema da semana passada, sobre a simplicidade. Ter um coração simples, um coração que se deixa conduzir por Deus, um coração que se alegra por ver os sinais de Deus, mas um coração que não impõe exigências sobre o Senhor, a não ser a súplica de que faça o nosso coração semelhante ao seu. Eu exijo, Senhor, que o Senhor faça o meu coração semelhante ao seu. E eu me entrego em tuas mãos, Senhor, e as mãos da Beatíssima Virgem Maria, para que o meu coração se torne semelhante ao seu. Dai-nos, Senhor, um coração assim, tão grande e semelhante ao vosso. Santo Efrem escreve, falando sobre esse mesmo texto, as seguintes palavras: apesar de todos os sinais que nosso Senhor nos enviou, aqueles cegos nada viam e diziam-lhe: queremos ver um sinal da tua parte. Nosso Senhor deixou de lado reis e profetas, suas testemunhas, e apelou para falar dos ninivitas. Olha que interessante essa delicadeza de Santo Efrem. O Senhor poderia ter citado os reis, ter citado os profetas para adverti-los, porque são suas testemunhas, mas ele apelou para um povo pagão, para um povo distinto do povo de Israel, para que pudessem servir naquele momento como testemunho para a conversão daqueles homens. Continuando, Jonas anunciara a destruição aos ninivitas. Tinha-lhes inspirado temor, tinha semeado no seu seio a consternação. E eles, em resposta a isso, deram-lhe a colheita da contrição e os frutos da penitência. Olha, diante das palavras duras de Jonas sobre a situação deles,
O que que eles fizeram? Contrição e penitência. E muitas vezes o Senhor tem por nós palavras duras, mas para semear no nosso coração contrição e penitência. As nações foram eleitas e os circuncisos aproximaram-se de Deus. Os pagãos receberam a vida e os pecadores converteram-se a Deus. Assim encerra Santo Efrem a primeira parte. Depois ele vem. Pediam um sinal do céu. Por exemplo, um trovão, como acontece com Samuel em sua súplica, 1 Samuel capítulo 7. Tinham ouvido uma pregação vinda do alto, pois foi feita pelos lábios do Verbo divino, e não acreditaram. Por isso, a pregação veio das profundezas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jonas emergiu do mar e pregou aos ninivitas, que fizeram penitência e foram salvos. Também nosso Senhor, depois de ter ressuscitado o seu corpo da morada dos mortos, ele enviou os seus apóstolos a todas as nações, que se converteram e receberam a plenitude da vida. Santo Efrem encerra a sua meditação com uma esperança grandíssima, e aqui acrescenta à nossa meditação um sinal forte de esperança. Ele diz: bom, Jonas, quando saiu do seio do ventre do grande peixe, pregou e toda Nínive se converteu. E Jesus, quando saiu da mansão dos mortos e venceu a morte, enviou seus apóstolos pelo mundo para que muitos povos e nações, ouvindo o seu anúncio, se convertam, ouvindo a sua voz, se convertam. E aí vem agora o chamado para nós. E onde nós estamos? Nós que todos os dias ouvimos a voz do Senhor, estamos chamados a também trilhar o caminho de contrição e de penitência, mas ao mesmo tempo, pela unção do batismo, abraçarmos o compromisso de sermos no mundo essa voz que anuncia os milagres e as maravilhas do Senhor, para que tantos outros creiam e, crendo, perseverem na fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela intercessão de Santo Efrem, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.